gente já entendeu que a motivação para escolher por onde começar a organização é entender o ambiente que mais incomoda, né? Eu acho que isso, tanto no âmbito profissional, o profissional escolher junto com o seu cliente, como a gente pessoalmente, quando for organizar o ambiente, começar por onde mais incomoda. E aí? Então tá, temos a motivação para começar, escolhemos por onde fazer, e aí? Quais serão as próximas etapas? Planejamento. Inclusive aqui no curso a gente tem a gente divide nessas etapas, né? Primeiro você faz a visita técnica, entende o que o cliente quer. Depois, o primeiro passo da organização é planejamento. Entender o passo a passo. O que você vai começar? Vai começar pelas gavetas? Lembrando que isso vale para quem vai fazer a sua própria organização Também. e não vai contratar um personal organizer, né? Gente, vai planejar como vai organizar aquele ambiente que ele escolheu, né? fazer coisas sem planejar o que vai ser feito tem um grande risco de não dar certo. Né? Não tem risco não de dar tem certo. risco nenhum De né? dar certo. De dar certo, não tem. Nós somos seres humanos, é normal que você se distraia, nós temos 1 milhão de distrações, o telefone, o WhatsApp, alguém que chama, então é normal. Imagina, com o planejamento, isso já é uma questão que vai acontecer. Imagina sem planejamento. Então você tem que saber, eu vou começar por aqui, depois eu vou para cá, depois eu vou para cá, depois eu vou para cá. Porque se alguma coisa não der para ser feita nesse tempo, você já sabe como encaixar no dia seguinte ou no momento seguinte. Sem planejamento, é fazendo assim, deixa a vida me levar. E lembrando que para cada etapa dessa você precisa também não só planejar a ordem e o tempo, mas o que você precisa para cada um deles, porque às vezes você precisa realmente, para fazer isso eu vou precisar ter uma prateleira aqui, para ter uma prateleira o que eu preciso? Eu vou ter que ter um ganchinho, eu tenho o gancho, eu preciso sair para comprar, quantos ganchos, tem que medir. É isso aí. Não adianta ir para a rua simplesmente também e aí, eu medi. Isso é uma pergunta recorrente, Nossa, né? Gente, isso é. Eu ia aproveitar exatamente para a gente retomar essa pergunta. Tá, organizei, e agora? Como é que eu providencio os produtos organizadores? O que eu vou precisar? Então, e a pergunta recorrente das pessoas é assim, tanto do cliente quanto do curso, né? Quando a gente faz a visita técnica, a gente já leva os produtos organizadores? A gente já vai com eles? Como, né? Se você Bom, não sabe primeiro, o que te espera. Que vai precisar. Dentro desse planejamento, a gente precisa medir todos os espaços, altura, profundidade, comprimento, peso que ele suporta, porque às vezes tem gavetas que são muito frágeis, né? Tem gavetas que são muito profundas, tem armários que são muito profundos, e aí sim você vai precisar de equipamento, mas vamos aproveitar e falar disso, de produto e se organizador. precisa, né, gente? Porque às vezes nem precisa. Eu ia pegar agora, que é o seguinte, é uma pergunta muito recorrente, se é possível organizar sem produtos organizadores. Tchan, tchan, tchan. Qual será a resposta? A resposta é claro que dá para organizar sem utilizar nenhum produto organizador. Porque a organização, na verdade, é o pensamento, é a solução que você traz para aquele espaço. É uma solução que não foi pensada ainda, é uma forma de armazenar que não foi pensada ainda. Então, a organização pode ser feita sem nenhum produto organizador? Claro que sim. É possível também adaptar situações para você criar divisórios. Você não precisa necessariamente sair comprando um monte de coisa. Você pode usar o que você tem em casa, você pode usar caixas, você pode usar potes de cozinha para organizar closet, você pode usar produtos de escritório para organizar a cozinha, você pode utilizar produtos que são utilizados comumente num closet para organizar outros espaços da casa. Então a criatividade é o grande diferencial de um profissional de organização para uma pessoa que não tem uma visão treinada do espaço. Os produtos organizadores, no meu entendimento, eles servem para facilitar e talvez para trazer um resultado estético mais harmonioso, porque a estética também a serviço da organização nos impulsiona para um ambiente mais, assim, quando o ambiente está limpo e bonito esteticamente, ele também nos remete a uma sensação de ordem. Então, os produtos organizadores, em algumas situações,
são muito importantes quando você não tem divisão nenhuma ou quando você tem alturas muito grandes dentro de um vão. Acho que a Estela até tem um bom exemplo desse caso, né, Estela? Primeiro produto de organizador que você conheceu. O primeiro produto que eu conheci foi aquela segunda altura, aquela prateleira que você me deu, etagère de presente, e que eu não conhecia, realmente. Eu não conhecia porque eu tinha os espaços dos armários da cozinha mal aproveitados, né? Então, onde eu guardava os copos, por exemplo, era uma altura desse tamanho com um copo dessa altura. E esse produto, essa segunda altura, que você não precisa mandar fazer uma prateleira, não precisa de um marceneiro, não precisa furar, não precisa colar, né? Porque dá trabalho. É você pegar o produto, encaixar e simplesmente ganhar um outro nível, né, para guardar os produtos. E como isso facilita, como isso facilitou. Agora, aproveitando esse gancho, eu passei por duas situações, né? Antes, quando eu não tinha essa experiência e quando eu comecei a conhecer esse universo da organização, é claro que a gente se empolga e aí dá vontade de sair comprando todos os produtos, as cestinhas, as caixas. E eu me deparei uma vez num home center desses, numa loja, querendo comprar 1000 cestinhas. E eu me lembro que quando eu cheguei e vi 200 mil possibilidades de tamanhos, eu falei, tá, mas qual mesmo que eu preciso? Que tamanhos eu compro? Pra o quê? Quantas? Pra que eu preciso? E, óbvio, acabei comprando algumas e quando eu voltei para casa para organizar, eu vi que eu precisava muito mais de uma outra que eu não tinha comprado, outras sobraram, e aí você fica assim querendo meio que encaixar forçosamente aquele produto, que na verdade é desnecessário e um desperdício. Hoje eu já entendo que se eu vou organizar algum espaço, eu vou olhar, entender se precisa e se precisa saber qual é o tamanho e qual é o produto, né? Então, a gente também aí passa por uma questão de desperdício, né? Eu tenho mais uma questão, aproveitando o desperdício, que eu acho que é a coerência do que nós fazemos. A gente já falou em outro bate-papo sobre descarte, sobre o que a gente deve, como é a orientação para o cliente. Gente, se nós estamos dizendo para ele que ele precisa de menos, e aí eu tiro 50 itens e entro com mais 50, não faz sentido. Não tem uma incoerência nisso. Então eu queria chamar a atenção para algumas coisas relacionadas a produtos organizadores. Para o bagunceiro, limite ajuda a fazer as coisas voltarem. O produto organizador é um limitador, né? Então, se eu tenho uma caixa para colocar calcinhas, digamos, e uma gaveta aberta, para uma pessoa organizada, ela vai colocar ali na gaveta sem um produto organizador. Para um desorganizado, uma colmeia, uma caixa vai fazer toda a diferença, porque o produto organizador é a casinha das coisas, eu crio esse espaço. Então, quanto mais limite, maior a possibilidade das coisas voltarem. Isso é uma coisa, mas será que eu não posso adaptar com as coisas que tem em casa? Será que eu não posso pegar uma caixa de MDF que foi usado para uma outra coisa e fazer daquilo a bandeja da entrada, ao invés de ir na loja comprar outra coisa? E quando comprar, atenção à qualidade dos produtos, para que aquilo tenha muita durabilidade, para que não seja mais um lixo. A gente trabalha muito a questão da sustentabilidade. O que eu preciso? Para que eu preciso? Aquilo vai ser útil durante quanto tempo? Então, nós precisamos ser coerentes também com esse discurso, porque a organização passa pela sustentabilidade e passa e fica de forma muito consciente. A gente precisa pregar isso. A gente fala, vamos falar de cabide? Adoro falar de cabide. Eu ia puxar o gancho aqui, o cabide também. A gente ouve muito aqui as alunas perguntando, eu já posso então pedir para o cliente comprar 200, 300 cabides? Não também, né? Porque você não sabe, depois de fazer uma limpeza, uma triagem, o que vai sobrar, o que fica e que cabides e quantos cabides precisam. Então, vamos falar de cabides.